Você que nos acompanha aqui nas redes sociais e no YouTube, seja bem-vindo a mais esse bate-papo automotivo. Eu, juntamente com Alexandre Costa, temos hoje o prazer de receber o Márcio Leitão, da BMZ. Márcio, seja muito bem-vindo a esse bate-papo. Explica um pouquinho para nós aqui sobre a BMZ. Vamos lá. Muito obrigado, Bruno, pelo convite. Alexandre, obrigado. É um prazer enorme participar aqui dessa live aí com vocês, tá? E, bom, vamos lá. Vamos aproveitar esse momento, né, de mudança aí dentro do mercado automotivo para falar um pouquinho da BMZ. Bom, o Bruno, como nós conversamos no treinamento que eu fiz com você, que por sinal, um treinamento fantástico lá em Florianópolis, a BMZ ela veio para solucionar alguns gaps do mercado, né? Eu vou iniciar contando um pouquinho como eu entrei nesse mercado, tá? E aí nós vamos chegar ao ponto aí de como nós estamos hoje. Bruno, minha carreira profissional eu iniciei num lava rápido, tá? Eu tinha um lava rápido aqui na minha cidade, em Mogi Guaçu, e o meu trabalho ele era muito focado a lojas e concessionárias. Eu fazia a famosa preparação do veículo, polir, cristalizar, etc. E ali foi onde eu me envolvi, né? Revendas de concessionárias, e eu via aquele mercado que me surpreendia muito, de compra e venda. Eu lavava o carro, acordava lá 4 da manhã para lavar o carro, e eu conversava com eles, o carro que eu limpei hoje, ali 3, 4 dias eles tinham vendido, e aquilo foi me encantando. Porém, eu não tinha condição, né, não tinha dinheiro para comprar um carro para revender. O que eu fiz? Como eu conhecia as lojas de veículos e eu tinha também o cliente particular, eu falei, bom, eu vou tentar fazer essa ponte e ganhar uma comissão. Então eu fazia, indicava, ganhava alguma coisa e tal. E aí o que aconteceu? Nesse período, eu tinha um carro meu próprio, tá? Que na hora de vender esse carro, eu tive uma certa dificuldade. Pelo seguinte, as lojas, elas queriam pagar muito baixo para comprar o veículo, tá? Eu trabalhava no Lava Rápido desde as 4 da manhã até 8 da noite para pagar a parcela daquele carro. E eu não queria, então, deixar o carro consignado numa loja, tá? Porque eu falava, pô, eu quero usar o carro, né? E aí, então, foi quando isso, há 11 anos atrás, 12 anos atrás, eu decidi colocar esse carro na internet. E aí, era pouco conhecido ainda esses portais, Webmoto, Mercado Livre, mas foi lá que eu coloquei e tive sucesso. E eu falei, bom, solucionou um problema, resolvi meu problema, eu posso fazer isso pelos outros, tá? Então, foi aí, então, que iniciou essa minha ideia de ser um intermediador, tá? Eu falei, bom, eu tenho os clientes que vêm até o Lava, vou oferecer esse serviço e vou fazer prestar, né, essa assessoria e ganhar uma comissão por isso. Foi aí que eu iniciei. Logo em seguida, eu encerrei, né, as minhas atividades no Lava Rápido e fiquei fazendo só isso. Porém, Bruno, uma coisa interessante é que é o seguinte, eu tinha, naquela época, vergonha de oferecer esse serviço. Por quê? Eu morria de medo de alguém chegar em mim e falar, viu, mas qual é a sua loja? E eu não tinha loja, então assim, na minha cabeça eu fazia aquilo de forma temporária. Eu falei, bom, eu preciso capitalizar, juntar dinheiro para eu começar a comprar meus carros e futuramente eu ter, né, a minha loja. Foi aí, então, que como eu moro em Mogi Guaçu, uma cidade que ela é pequena, né, e eu sempre gostei de uma linha premium de carro, eu comecei a prospectar veículos em São Paulo. Eu estou a 2 horas, 160 quilômetros de São Paulo, e eu prospectava pela internet, ligava em advocacia, ligava em empresa de investimento e via se alguém tinha um carro para vender, oferecia meu serviço. Tomava muito não, mas também tinha sim. Então, eu pegava, na época, uma moto minha até São Paulo, e captava os carros, tirava foto, e assim, eu fazia um serviço bem detalhado, bem específico, eu ficava muito próximo do meu cliente. Então, o que eu falo aqui foi um ponto principal dentro dessa minha carreira, desse meu sucesso dentro desse mercado, foi uma questão de transparência. Então, assim, eu não queria chegar no meu cliente e vender um carro para ele que não estava bom, eu me preocupava com isso. E isso me fez ganhar muita indicação, muitos clientes, tá? Então, assim, só para você ter ideia, eu tive uma negociação de um cliente meu
que ele queria, na época, comprar uma BMW X5. E quando nós fomos ver, o carro tinha engate e o dono do carro, ele tinha uma embarcação, estava na garagem dele. E eu atentei o meu cliente para isso, falei, bom, vamos verificar, porque devido ao peso, suspensão, etc, né? E aquilo ele achou surpreendente, é uma coisa que para mim era normal, e ele ficou super encantado. Acabei vendendo um outro carro, porque de fato estava com problema, e ele acabou que me indicou para um monte de gente, para um monte de outros advogados, e por aí foi. Então, sempre com um trabalho focado na transparência. E esse meu objetivo dessa intermediação, que na época eu nem sabia o que era um autobroker, nem conhecia essa palavra, era único em juntar capital para ter uma loja física, tá? Como eu tive um sucesso rápido, numa velocidade interessante, e logo em seguida, com essa mudança de mercado que entrou os carros aí, antes você falava de Audi, Mercedes, era caríssimo. Quando esses carros começaram a ser mais competitivos, começou a surgir esses carros aqui na minha cidade. Então, as pessoas que me conheciam, elas começaram a me procurar para vender o carro delas ou buscar um carro para elas. E foi aí, então, que eu falei, bom, vou explorar esse mercado agora na minha cidade, paro de viajar. E aqui as pessoas também começaram a me indicar, até o ponto que eu já tinha, né, alguns carros próprios, uma carteira de cliente, e me surgiu uma oportunidade em frente a um posto de combustível bem conhecido aqui da minha cidade, o principal, de uma locação de um prédio pequenininho. Ele tinha 100 metros quadrados, cabia somente 4 carros, tá? Uma lojinha pequena, mas ali eu montei meio que um estúdio de fotos, tá? Isso daí há quase 7 anos atrás. Então eu tinha ali os meus 3, 4 carros próprios, porém eu tinha 40, 50 carros de terceiros que eles iam ali tirar foto, e eu continuei fazendo esse serviço. A partir daí, Bruno, basicamente eu atingi o meu objetivo, que era ter uma loja física, tá? Só que daí, obviamente, a minha estrutura ela aumentou, não cabia meus carros. Eu precisei comprar um terreno e construir uma sede maior, que é onde eu estou hoje, tá? E isso aconteceu. Então, eu vim para uma loja e falo para você que, de fato, eu realizei aquilo que eu queria. Eu comecei, né, fazendo intermediação, depois tive a loja tradicional, não deixei de fazer intermediação e virei um modelo Motors. Deixei de ser consultoria e virei Motors. Porém, o que aconteceu? Percebi que estava com o surgimento de WhatsApp, Instagram, que estavam surgindo muitos intermediários informais dentro do nosso mercado. Até porque ainda nós não somos regulamentados, né? Estamos aí na luta, né? Com a nossa causa aí, junto com o Gerson. E aí, então, eu falei, bom, eu vou tentar, de alguma forma privada, regulamentar uma rede minha, né? E foi a partir daí, então, que com o surgimento desses informais, eu analisei e falei, bom, os meus clientes, eles não querem perder muito dinheiro no carro, eles estão buscando hoje fazer negócio com informais, porque eles querem, de fato, uma proposta melhor do que vender para uma loja. Mas aí tem uma questão, eles tinham a insegurança de não estar fazendo num lugar com uma estrutura, de repente vir uma multa e ninguém se responsabilizar, um carro que não passou por uma perícia, né? Então, assim, eles sofrem esses riscos. Então, eu falei, bom, eu preciso unir a segurança e com um custo operacional baixo para que eu consiga, consequentemente, oferecer uma condição melhor para o meu cliente. Então, como eu fui meio que um pioneiro nesse mercado lá atrás, quando eu comecei, por um momento, né? Eu já tinha esse know-how, eu analisei essa mudança de mercado, tá? E comecei a estudar o que estava acontecendo em outros países. Foi aí, então, que eu vi que nos Estados Unidos e na Austrália estava muito em alta os autobrokers. Então, eu fui para os Estados Unidos, morei nos Estados Unidos, fiquei um tempo lá morando e me aprofundei nisso. Quando voltei para cá, nós analisamos aqui que o melhor modelo que teria para a gente conseguir estruturar essa operação de forma segura seria através do modelo de franquia, né? Como você sabe, Bruno, você tem aí a franquia, é um modelo que você tem regras, então o franqueado ele tem processos a seguir. Então, assim, eu ia conseguir ter um controle e manter o padrão de atendimento, de qualidade, etc.
Então, aí nós contratamos uma empresa para fazer a formatação da franquia e iniciamos o projeto da BMZ Autobrokers. Então, o que acontece? Eu fui lá atrás, um autobroker, sem saber o que era esse nome, vim para o mercado tradicional, porém, agora, dentro dessa realidade, eu estou voltando para aquele momento. Na realidade, eu costumo brincar, eu deveria ter ficado naquele momento, somente como um E aí, então, Bruno, num resumo, tá? Hoje, eu costumo falar que existem 3 formas de se vender um veículo de forma tradicional. Primeira delas, eu vou numa concessionária, só que eu vou sofrer uma depreciação muito grande do meu carro, perder ali 30%, etc. A outra opção, eu deixar o meu carro consignado, porém, além de eu ter que ficar a pé, é até um processo, vamos falar aqui, natural. O lojista, devido ao investimento que ele tem nos carros dele, ele precisa fazer o estoque dele girar. Então, ele acaba priorizando a venda do estoque dele, faz, consequentemente, demorar um pouco mais para vender o carro consignado. E a terceira opção é ele colocar o carro na internet. Porém, além de inúmeros golpes, você não sabe quem você está recebendo na sua casa, e fora que também tempo, né? Imagina um médico, um advogado, ele não tem tempo para ficar com o carro recebendo ligação, fazendo test drive, etc. Então, não tem nem know-how também para poder anunciar, fazer um anúncio de qualidade, né, tirar uma foto legal, e também não é a praia, né? Até porque cada um é especialista em alguma coisa. Eu vou abrir aqui para o Alexandre, mas antes eu queria fazer uma observação, Márcio, porque assim, eu me identifico muito com a história que você está falando, eu acho muito bacana a pessoa que chega aqui e conta a origem, né, de onde surgiu o negócio. E no caso de franquia, eu como franqueador também, né, eu sei que é o seguinte, quando você vende uma franquia, na verdade você está vendendo um know-how. E esse know-how, ele não pode ser necessariamente só uma ideia. Tem muita gente aí, muitas vezes, querendo vender ideia. Não, know-how é uma coisa que você, né, teve uma ideia lá atrás, você implementou, você passou por todas as dificuldades, né, atravessou todos os caminhos, muitas vezes você desbravou caminhos para chegar até aqui. Então, eu sou franqueador, eu tenho a franquia de vistoria, e né, você também. Então, assim, a gente sabe todas as dores. Por quê? Porque na hora que a pessoa adquire uma franquia, ela quer, não é só a receita de bolo, né? Ela quer também uma pessoa que é o seguinte, na hora que ele tiver uma dúvida, uma dificuldade, um problema, ou ele precisar de uma orientação, ele vai perguntar, né, que isso é que é o suporte da franquia, e você vai dar uma resposta correta. Por quê? Porque você já passou por aquela dificuldade. Exatamente. Então, acho bacana, né, você contar a origem, que basicamente é a mesma coisa minha, né? Eu comecei a trabalhar com avaliação de carros anos atrás e eu vendia o serviço de, na época, avaliação, nem existia ainda a questão de vistoria, porque eu vendia aquele serviço por conhecimento. Eu também não tinha a ideia de que aquele meu conhecimento de avaliação, e eu estou falando coisa aí de 20 anos atrás, né, chegaria hoje e se transformaria em um negócio, né, sólido, estruturado, de vistoria, com emissão de laudo e tal. Também fala a mesma coisa que você falou. Se eu soubesse disso tudo, eu teria até economizado uma parte aí do caminho percorrido ao longo de anos. Exatamente, exatamente. Eu acho que assim, essa é a essência do modelo de franquias, porque na realidade, eu, por exemplo, quantos casos eu passei, que eu conheci várias situações, errei também e com isso eu aprendi. Isso. Então, é o know-how, o aprendizado, você tem que ter vivido aquilo. Você mesmo, quantas situações você já passou dentro de análise de um carro que você aprendeu, que agora você consegue replicar para uma pessoa. Então, anos ali de experiência se transforma num know-how que é o que você replica, né, através de um modelo de franquias. Isso aí. Márcio, deixa eu até lhe perguntar uma coisa. Essa linha de tempo aqui, desde que você começou no Lava Jato até você efetivamente lançar aqui a BMZ, para o pessoal que está nos assistindo aqui ter uma ideia, quanto tempo levou isso até você efetivamente implementar? Do momento que você começou, como você contou aí do Lava Jato, quantos anos foram isso? Foram 12 anos, Alexandre. Então, assim, tem bastante tempo aí de mercado, de experiência na prática, né? Exatamente, porque
a BMZ é resultado de quê? De 12 anos, né, de visão de mercado, como vocês estavam bem falando, de aplicação do conhecimento, né? É o conhecimento ali aplicado, ou seja, foram 12 anos até chegar a esse momento. Porque alguém que está nos assistindo pode imaginar, não, ele simplesmente foi para os Estados Unidos, conheceu uma ideia bacana lá e trouxe para cá. Não é isso, pessoal. Não é isso. Não é isso, ele passou 12 anos. Eu tenho certeza que a semente da BMZ já estava, né, na sua mente, mas você ainda não tinha encontrado o modelo. Eu estou passando isso agora com o Bruno, né? A gente está com uma ideia bacana aqui que a gente está desenvolvendo. Então, a gente está desenvolvendo aí. O difícil é desenvolver a espinha dorsal, mas a ideia a gente já teve. Sim. Então, você vê como esse processo, às vezes, é demorado. Né? São 12 anos para chegar a esse momento. E uma coisa que eu achei particularmente interessante é que você está dando um posicionamento, você está empoderando o vendedor. É mais ou menos isso, porque eu percebi que você dá uma estrutura, que você dá algumas ferramentas, que, por exemplo, se eu negociasse carro hoje, eu sou vendedor de carro, eu posso ser um franqueado BMZ, eu posso, através da sua franquia, gerar um meu negócio. É isso. Você está empoderando as pessoas. Então, você entende que isso é algo realmente disruptivo e esse é o fundamento do bate-papo automotivo. Porque a gente vive num segmento que ele vive das glórias, vamos dizer assim. Ele vive de negócios já consolidados, não é isso? E que, se a gente parar para pensar, se vende carro, pelo menos se vendia, né? Até vocês aparecerem. Se vendia carro do mesmo jeito que há 100 anos atrás. Não é isso? O cliente tem que trocar, tem uma concessionária, tem um vendedor, tem um gerente. Você vê que o modelo de negócio não tinha mudado muito. Então, muitas vezes se fala na concessionária digital, mas não muda o processo. A gente já começou esse outro bate-papo com o Bruno. O que você fez foi criar um novo modelo de negócio para negociar carro. E você está oportunizando esse negócio para vendedores. Eu precisaria, por exemplo, ter um CNPJ? Me explica melhor. Se eu tiver interesse, eu quero ser um franqueado da BMZ, tenho experiência na venda de carros, quero ser um franqueado, eu preciso abrir um CNPJ? Me explica melhor isso daí. Ô Alexandre, o nosso franqueado, para ele se tornar, né, um franqueado, o primeiro passo a gente faz uma avaliação, porque na realidade ele não precisa conhecer profundamente o mercado automotivo, mas ele precisa ter um espírito empreendedor, né? Ele na verdade está se tornando um empresário. Então, a partir do momento que ele é aprovado, ele assina o contrato com a gente, ele vai sim, dentro do processo de implantação, que é a primeira etapa da franquia, ele vai abrir um CNPJ, tá? Ali tem alguns quinais necessários para fazer parte do negócio. E o importante é a gente vai dar um treinamento para ele. Esse treinamento inicial ele é de uma semana de treinamento, fora todo o processo que ele é todo manualizado, né? Então, tudo que ele quiser saber sobre a operação, eu quero saber como subir um carro no sistema, como ativar um financiamento, como que eu precifico um carro, tudo isso. Então, o modelo de franquia ele permite que o franqueado que não conheça, ele tenha ali detalhado em manuais, em suporte, em treinamento, toda a operação. E o que você comentou de potencializar, né, um vendedor, o que acontece? A nossa estrutura, Alexandre, ela foi desenvolvida para agregar valor a um franqueado nosso, a um autobroker. Então, o que acontece? Hoje, os nossos franqueados que estão aí em Recife, temos em BH, São Paulo, etc., eles têm a mesma estrutura de uma concessionária tradicional, porém com um custo bem mais baixo por ser digital. E também pelo modelo de franquia que permite isso. Então, assim, o nosso franqueado, ele, além de usar a marca, ele recebe todo o know-how, ele pode oferecer financiamento com os principais bancos do país. Então, em muitos casos, uma pessoa física, por exemplo, ela está trabalhando ali com intermediação, mas ela não pode gerar financiamento, ela tem que ir na loja de um parceiro, etc., Nesse caso, a gente tem, né, essa parceria com os bancos no qual ele pode gerar financiamento. Nós vamos dar garantia de 1 ano no carro através de uma empresa terceirizada, que também essa empresa ela nem cadastra qualquer loja, que é uma relação de confiança. Então, ela confia na gente, nós nos nossos franqueados. Então, eles usufruem desse benefício também.
Nós temos parceria com corretora de seguro, que é um produto para ele também vender, com blindadoras, com vistoria de veículo, como é o caso do Bruno, que faz também, né, que também está homologado para fazer aí as nossas vistorias. Então, assim, ele tem um processo profissional, tanto é que ele acaba recebendo, quando uma negociação ela é efetivada pelo nosso franqueado, só para vocês entenderem um pouquinho dessa operação. Nosso franqueado ele não precisa comprar nenhum tipo de veículo, tá? Ele faz intermediações de negócios automotivos. Nosso negócio é vender o serviço, tá? Então, quando ele faz a captação de um carro, ele faz ali uma análise prévia daquele veículo, ele faz um contrato. O nosso contrato ele é totalmente digital, com valor jurídico. Então, ele faz um contrato de captação, onde o proprietário do veículo ele está ciente que se o carro for vendido pela rede, ele vai pagar uma porcentagem para nós que está ali pré-estabelecida no contrato. A partir desse momento, o carro sobe para a nossa plataforma e para todas as nossas plataformas parceiras. O cliente não tem nenhum custo para anunciar o carro, tá? Ele não paga nada por isso. E esse carro inicia-se um processo de venda. Quando a gente tem um cliente, um potencial comprador, a gente faz uma pesquisa dele e só aí então que eu entro em contato, né, o nosso franqueado entra em contato com o dono do carro e agenda para mostrar esse veículo. Então ali ele pede para o cliente deixar o carro limpinho, etc. Nós vamos até lá com o cliente e a negociação ela acontece da seguinte forma: o pagamento do carro, vamos supor que eu captei o carro do Bruno, sei lá, por 105 mil, está no contrato de captação. Eu levei um cliente e ele fez uma proposta de 100 mil e o Bruno desejou realizar o negócio. Ele falou, não, vamos fazer. O valor da comissão nossa, que ela é de 6%, é sempre sobre o valor obtido, ou seja, o valor de 100 mil reais, que é o da venda. O comprador, ele vai pagar os 100 mil reais direto na conta do Bruno, tá? E o contrato de compra e venda, ele é feito pelo nosso franqueado, tá? Ele que vai mandar toda essa documentação para a franqueadora, que ela vai fazer uma análise de documentação do carro, documentação da pessoa, do proprietário do veículo, tá? Então nós vamos fazer essa certificação, vamos falar, bom, pode avançar com a negociação. Um outro passo é ele fazer a vistoria, que daí entra, no caso, a perito automotivo, que é a parceira homologada que vai até o cliente e faz a vistoria, e aí eles me falam, ó, tá ok, estrutura, chassi, tá tudo ok. Então, nós certificamos que aquele carro está apto para ser vendido, tá? Porque nós queremos dar essa segurança para o nosso cliente comprador, para o nosso franqueado e também, obviamente, para a franqueadora, ela não quer correr risco. Então, nós temos um processo que ele deve ser rigorosamente seguido, tá? E aí, o que acontece, então? É feito o pagamento do comprador direto na conta do vendedor, no caso do Bruno. Posterior a isso, quando é feito esse contrato digital, ele é emitido, o nosso parceiro, que ele é uma corretora, ele já fica ciente, entra em contato com quem está comprando o carro, que muitos está no momento de compra do seguro também, oferece o seguro. Se ele comprar, o franqueado também recebe uma comissão por isso, tá? E aí, então, é feita a entrega do carro, a gente pega toda a documentação de entrega, checklist, é um processo extremamente organizado, tá? Muito organizado. Então, cópia de recibo, etc., tudo que faz sentido ali dentro da operação. E aí, então, vai embora o proprietário do veículo com o carro, já com toda a documentação e dossiê, comprador do carro, o vendedor do carro, vai para a casa dele e o autobroker, então, finaliza ali. A franqueadora, que somos nós, no dia seguinte, ela entra em contato com o vendedor do carro. A primeira coisa que acontece é um pós-venda com o vendedor e com o comprador. Então, nós temos uma equipe aqui que entra em contato, faz algumas perguntas para ambos, para ver o que ele achou do serviço, etc. Isso, um dos motivos, tá? É para fidelizar o cliente, para quando ele pensar em vender novamente o carro, ele falar, pô, vou contratar um autobroker porque eu senti confiança, vi que tem a estrutura e tal. Outro ponto importante dessa pós-venda que nós fazemos é entender as necessidades do nosso cliente. Então, o que o nosso cliente está buscando? Ele quer vender o carro por um valor melhor, ele quer segurança. Então, para depois a gente direcionar as nossas verbas de marketing, né, para trazer um público qualificado.
e consequentemente, a hora que finaliza esse pós-venda, o vendedor do carro, ele recebe um boleto, né, referente à porcentagem do serviço prestado, que é de 6%. Então, nesse caso, uma venda de 100 mil, ele vai receber um boleto que a franqueadora vai enviar para ele, e ele pagando esse boleto de 6 mil reais, no caso, ele é chamado boleto split. Desses 6 mil, ou 6%, 4,8 vai para o franqueado, 1,2 é referente a royalties da franqueadora. Então, isso aí tem um ponto interessante, que assim, não existe aquela tentativa de negociação uma vez que o serviço foi contratado. Nós já temos o contrato de captação onde ele estava ciente, prestamos todo o serviço, os dossiês são enviados tudo por e-mail para ambos, tá? De forma bem organizada, e ele paga por essa prestação de serviço. Então, a gente conseguiu profissionalizar o serviço de um informal, tá? E um outro ponto que é extremamente relevante no nosso negócio a gente chama de unificação de estoque. Então, o que acontece? Como nós estamos hoje com 50 franqueados, cada um deles tem lá a sua carteira de clientes de carros captados. E eu costumo falar, Bruno, que loja de carro é diferente de uma loja de roupa, que eu consigo ter lá a camiseta branca, azul, vermelha, amarela, PM. Eu não vou... Ninguém vai conseguir ter uma loja de carro que atenda todo mundo, né? Com estoque. E o que acontece? Então, o meu franqueado ele pode vender qualquer veículo da rede. Então, ele tem uma oportunidade imensa ali. Ele não precisa perguntar, posso vender o seu carro? Isso já é um acordo, é uma questão ali que já está organizada, que eu posso vender qualquer carro. Então, um franqueado meu de uma cidade pequena, média, ele vai ter muito mais opção para sentar com o cliente e oferecer do que uma loja tradicional ali, tá? Então, esse é um ponto importante. E sem contar que a gente tem também a possibilidade do cliente solicitar um veículo. Então, vamos supor, o Alexandre falou com o meu franqueado lá de Recife, que por coincidência é Alexandre também, e pediu um Renegade a diesel branco. Ele cadastrou. Se o meu franqueado, por exemplo, de BH, o Bruno, ele captou um carro desse, o nosso sistema automaticamente vai apitar e vai falar, Bruno, você tem o veículo e o franqueado Alexandre tem um comprador. Então, vocês fazem essa negociação em conjunto e, consequentemente, a comissão ela é compartilhada. Então, a gente aumenta as possibilidades dentro desse formato. Funcionaria tipo Desculpa, eu percebi uma coisa interessante aqui, o Márcio, porque assim, como eu trabalho nessa parte de vistoria, né, a nossa preocupação é sempre com a segurança da negociação em termos da qualidade do carro, da questão de procedência, da questão de estrutura e tal. Então, pelo que eu pude perceber, né, um cliente que queira comprar um carro, né, da BMZ, que na verdade não é um carro de estoque, tá? Mas ele tem, no mínimo, 3 verificações. Ou seja, o franqueado que captou aquele carro, ele faz uma avaliação prévia dele. Sim. Depois, a franqueadora, né, a estrutura sua central, faz uma verificação de toda a parte documental, vamos falar assim, não só do veículo, mas também do proprietário, ou seja, da pessoa que está vendendo. E quando o carro é vendido, ainda entra uma empresa para fazer uma vistoria cautelar, identificando, né, a originalidade do carro, questão estrutural, questão de repintura. Ou seja, um processo, né, com 3 verificações. Para quê? Para garantir ao comprador que realmente o que ele está comprando ali é seguro. Então, ou seja, não tem aquela coisa imparcial de loja, né, que você chega na loja e o vendedor sempre vai falar que o carro dele é bom, tá? Exatamente. Não, aí você tem 3 processos distintos para poder, inclusive utilizando uma empresa terceira, né, que é neutra, para poder, né, no nosso caso, por exemplo, as cidades que nós atendemos, né, a gente pode chegar no final do seu processo e dizer, Márcio, o carro não é bom, ele tem um problema estrutural aqui, ó, vai ser um veículo reprovado, ou seja, o seu cliente vai estar resguardado até disso. Isso é muito bom, cara, é muito bom até para quem, vou falar assim, porque esse vídeo vai ser assistido para as pessoas que têm interesse em fazer parte da BMZ, como franqueado, mas também de utilizar os serviços. Então, eu achei muito legal isso. Exatamente. E é indiscutível. Se, por exemplo, o seu laudo veio com algum tipo de problema
ou de repente nas consultas que nós fizemos do proprietário do veículo, esse carro não é negociado. Ele vai gerar risco e transtorno, e é exatamente o que a gente não quer que aconteça. Então é isso que nós estamos aqui defendendo, fora a comodidade e segurança que a gente traz para o nosso cliente, né? Outra coisa que é importante para quem tá assistindo, que esse modelo de negócio, que é BMZ, vocês estão percebendo que o Márcio, desde o início, primeiro, ele mostra que entende do assunto, né? E mostra que ele tem todo o processo muito bem delineado, muito bem organizado. Não é algo que está na cabeça dele. Ele, literalmente, ele criou esse processo e é um processo replicável. Então, quando a gente pensa em novos negócios aí que estão surgindo, é isso que dá escala para o seu negócio. É a capacidade de você repetir aquela atividade infinitas vezes, sem cair a qualidade. Outra coisa que com o advento de internet, você tem hoje um marketplace, você tem uma plataforma, né, de negociação, então você consegue atingir aí o Brasil todo. Você estava dando um exemplo de gente, por exemplo, aqui de Recife. A BMZ em si, tem quanto tempo? São 7 anos, é isso? A BMZ, na realidade, ela tem 7 anos. Como franquia, nós iniciamos o processo de formatação da franquia. Ela tem mais ou menos 2 anos e 1 ano que nós iniciamos a expansão, tá? As operações. Muito bom. Tem até uma matéria, eu estava dando uma olhadinha no seu site, acho que na revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, você vê que dentro do seu negócio, que é a BMZ, surgiu aí esse conceito da franquia. Você tem um negócio replicável, você tem um negócio que a gente estava discutindo agora, que passa muita transparência e segurança, que é uma coisa que o Bruno preza muito, que é uma coisa que a gente vem discutindo isso em outros bate-papos que a gente teve aqui, porque esse mercado de negociação de veículos, né, o cliente, por ser leigo, não conhecer dos trâmites, não é obrigado a isso, né? Não se sente confortável. Eu digo isso me posicionando como cliente, olha que eu sou do setor. Você realmente fica com aquela sensação de que estaria perdendo algo. E você mostra com esse seu modelo de negócio, com isso que o Bruno falou, que existem empresas para validar, né? Para balizar ali o carro, toda uma certificação. Isso traz uma transparência, né? Eu até acho, vou ser muito sincero, que esse tipo de serviço teria que ser, entre aspas, mais caro, porque você está agregando muito mais valor, né? À negociação, à transparência, só que é o que você está fazendo? Você está levando para o cliente um serviço com uma qualidade muito superior que a gente vê nos negócios tradicionais, só que aí pelo mesmo valor, né? Então, acho que esse é o grande encontro da BMZ. Eu acho que você poderia até cobrar mais caro, meu amigo. Tá? Porque realmente e ainda tem uma vantagem que eu vejo hoje. Vou avaliar. E ainda tem uma grande vantagem que eu vejo hoje, que é o seguinte: na verdade, o que acontece? Você não está ganhando em cima de nada, né? Porque às vezes o particular fica muito assim: o lojista vai ganhar em cima do meu carro. Não, você está ganhando um percentual por uma prestação de serviço que tem toda uma estrutura por trás para funcionar. E além da segurança, você está levando também uma comodidade. Ou seja, eu estou imaginando aqui, vamos imaginar a situação, o Bruno particular vendendo o carro. Eu não preciso sair da minha casa, é isso, Márcio? Eu posso ligar para um autobroker, ele vai vir até a minha casa, vai captar o carro, né, vai fazer essa avaliação prévia aqui. Ou seja, eu não tenho trabalho nem para sair de casa para procurar. Que eu acho que essa é a grande, né, também diferenciação. Porque as pessoas hoje não têm tempo, é o que você falou. Quem é leigo, ele não quer mexer com isso. Então, é uma comodidade a mais também. Exatamente. Na realidade, é um diferencial e que, por sinal, hoje, com essa epidemia, é o que todo mundo está tentando se adaptar a uma forma que atenda o cliente em casa. Então, o nosso negócio ele já está pronto para isso. Nós não tivemos que adaptar nada. E, inclusive, Bruno, agora sim, falando de uma comparação, né, de um negócio, de uma loja tradicional, porque eu tive os dois lados, tá? Inclusive agora nós já diminuímos 80% da estrutura física, porque eu acho que eu não mencionei aqui, mas ainda a gente possui uma estrutura de veículos fisicamente focada numa linha premium, porém nós reduzimos o nosso espaço de showroom e aumentamos a nossa área de treinamento, inclusive com um escritório para mais 35 pessoas que são quem está atendendo, dando suporte, avaliando
todos os veículos, porque não tem muito sentido mais eu ter uma estrutura com muito veículo dentro, tá? Isso é uma coisa natural, tanto que até saiu o dono da Tesla, né, o Elon Musk, ele lançou o ano passado, ele falou que ia fechar todas as concessionárias dele para vender só carro pela internet. Ele queria reduzir o carro elétrico, ele ainda é caro mesmo nos Estados Unidos, ele queria reduzir o custo do Model 3 e falou, bom, vamos fechar, a gente reduz custo. Isso é uma realidade que, assim, a gente hoje tem concessionária da Fiat digital de 60 metros quadrados, Volkswagen já também, inclusive a Volkswagen tem uma matéria recente dela que fala, em 2020, a Volkswagen vai vender o carro no estilo Avon, que é com óculos 3D de porta em porta, vocês viram? Então, assim, o cliente hoje, ele não vai mais até a concessionária, ele quer um atendimento mais personalizado. Ainda mais agora que por toda essa situação que nós estamos passando, está mudando um pouco o hábito do consumidor, né? A forma. Vou dar um exemplo que aconteceu na minha casa, tá? A minha esposa, ela odeia ir no mercado, ela odeia, não gosta, ela vai porque precisa ir. E aí, então, dentro agora dessa epidemia, que nós estamos em quarentena, o supermercado que a gente está acostumado a comprar não tinha esse processo, então ela buscou um outro aqui da nossa cidade, que ela fez a compra online. E chegou lá, toda a compra, e o que acontece? Eu perguntei para ela, eu fiquei analisando aquilo, e pensei, bom, o supermercado a gente estava acostumado a perder uma venda para nós, porque ele não estava adaptado, né? E aí eu perguntei para minha esposa, eu falei, Maiana, amanhã, quando tudo liberar, tiver tudo funcionando normal, como que você vai fazer compra? Ela falou, eu vou fazer compra pela internet, achei muito mais prático. Então, assim, mudou, né, o formato. Então, é muito importante a gente estar adaptado para essa nova realidade. Na China, as pessoas começaram a comprar carros agora pequenos, que eles não gostavam, não queriam, porque são as pessoas que usavam táxi, transporte público, que agora não querem por conta de preocupação com a contaminação. E um outro ponto que eu acho extremamente importante é o seguinte, eu dentro da minha estrutura física que eu sempre tive, eu cheguei a trabalhar com 6 milhões de reais em estoque. E assim, o particular não sabe disso, mas o lojista perde dinheiro do mesmo jeito, paga IPVA do mesmo jeito. Então, no final do ano, eu tinha ali 4% de IPVA, meu carro deprecia, a minha loja fechada, tem carro que está vencendo garantia, eu preciso fazer revisão não por quilometragem, mas sim por tempo. O custo do dinheiro parado, né? E sem contar que envolve riscos também de caso que você compra um carro com uma expectativa de vender dentro de um prazo e esse carro demora para vender. Então, todos esses custos eu consegui minimizar me transformando para um modelo digital. Então, hoje ainda que eu tenho aqui uma porcentagem bem menor, eu ainda tenho um custo alto. Agora, já levando em consideração os meus franqueados, os autobrokers, o carro vai sofrer, a gente sabe que quando voltar, a gente vai sofrer uma depreciação, né, dos carros, e assim, o trabalho que ele vai ter é fazer um ajuste junto aos clientes para ajustar o valor do veículo, mas ele não vai sofrer, ele não tem esse custo operacional alto da operação. Tem uma pesquisa que saiu agora recentemente que 96% das médias e pequenas empresas ela tem o capital somente para 28 dias de sobrevivência, tá? Ou seja, 94%, somente 6% das empresas têm dinheiro para sobreviver mais do que um mês fechado. E dentro da nossa operação, o nosso franqueado ele tem um custo operacional muito baixo, porque ele não tem aluguel, ele não tem funcionário, ele não tem estoque. Então, isso daí é um ponto que a gente até fez uma live, uma reunião com a nossa rede, e assim, todos eles vão passar por essa crise, lógico, em alguns casos vendendo menos, né, natural isso, mas assim, nenhum vai ser impactado de falar, nossa, meu custo operacional inviabilizou, vou ter que fechar minha operação. O custo baixo permite ele passar por essa crise aí de forma mais tranquila, né? E esse é um ponto que o digital nos permite. Com certeza. Eu, no meu caso, eu tenho uma empresa de consultoria, eu atendo desde um cliente pequeno, através do Sebrae, até cliente grande como concessionário. Ainda é hoje realidade aqui em Recife, em Belo Horizonte, em São Paulo, onde você tem concessionário de um quarteirão. Então, você imagina o custo operacional para você manter isso.
E justamente nesse momento é que a gente sente esse peso, né? Quando a gente diminui a velocidade, né, de fazer caixa, é que você sente o peso. Quanto aquela tua bicicletinha ali está pesando no seu negócio. Então, isso é fato, né? Que as montadoras e as concessionárias estão revendo o tamanho delas, né? Aqui em Recife, por exemplo, como territorialmente Recife é uma cidade pequena, né? A região metropolitana é grande, mas a Recife é territorialmente pequena, então aluguel se torna extremamente caro, né, aqui na região. Então, você tem uma concessionária que é bem complicado. Agora, você imagina o posicionamento das novas concessionárias da marca Jeep, se você comparar com outras da Volkswagen, Fiat, GM mais tradicionais, o porte das concessionárias Jeep já são bem menores, ou seja, já estão se adequando aí a uma realidade. E aí você, mesmo assim, existe uma estrutura muito grande. E o seu negócio não exige isso. Então, o custo, né, se torna muito mais baixo e faz com que você consiga passar por esse período. Então, olha como você está ajudando, e esse é um fator-chave do seu negócio. E esse ponto aí que você falou da sua esposa, aqui em casa nós também fizemos essa experiência, né? Inclusive foi minha mãe, olha só, uma senhora de 75 anos, fez compra online, né? E aí mandou aqui para a gente e tal, porque a empresa não entregava onde a gente está, eu estou na região metropolitana, né? Mas não estou em Recife, e que bacana, se criou uma comodidade. O que é que a gente espera nisso? É que isso se torne um hábito para o cliente. Sua esposa, a partir de agora, não vai mais para o supermercado porque tem um ganho de tempo. E eu tenho falado muito isso. A empresa que vai se destacar daqui para frente é aquela empresa que conseguir otimizar o tempo do cliente. Sabão Omo não vende mais limpeza, vende mais tempo com a família, porque o sabão ele já faz a parte dele, aí você vai ter mais tempo com a sua família. Então, o que você está proporcionando, meu amigo, é ganho de tempo. Isso é bacana. O que é que a gente precisa? Que o brasileiro, ele parece muito que tem a cabeça aberta, mas ele, na verdade, é conservador. Ele ainda tem na mente de ir na concessionária. Existe ainda aquele hábito de pegar o carro e ir nos principais corredores, né, que a gente chama, ir na concessionária, ir lá tomar um café. Às vezes, até quando a gente fala de marca premium, ele quer ser visto dentro da concessionária, então isso é um fator que ainda pesa, mas aí é onde eu digo, experimente uma BMZ, experimente esse novo contexto, que é o que eu faço palestra de carro híbrido e elétrico, eu sempre falo, você está falando mal do carro híbrido ou do elétrico? Dirige um carro híbrido, dirige um carro elétrico, experimenta, que aí dificilmente você vai voltar para essa realidade. Então, se o consumidor, né, experimenta essa alternativa que você está propondo, essa nova forma, meu amigo, dificilmente ele vai voltar para o modelo tradicional. Exato. É isso que é importante um bate-papo como esse, porque para poder esclarecer o histórico por trás, né, toda iniciativa empreendedora que você teve, todos esses 12 anos de trabalho, 7 anos de BMZ, e mostrar que você criou um modelo novo, cara, e que as pessoas experimentem, que façam esse teste. Isso é que é bacana. Meu amigo Bruno, eu só tenho que lhe agradecer por essa oportunidade, porque está sendo muito bacana para mim também. Tá? Porque nessa volta, quando a gente retomar aí, eu vou cutucar bastante meus clientes de concessionário. Tá? Precisam rever muita coisa. Tá? Então, são grandes grupos quando a gente fala que a questão não é o capital, né? A questão é a mente aberta, é pensar com a cabeça do consumidor. Eu estou achando muito oportuno o bate-papo automotivo por conta disso. E já lhe adiantando, eu costumo dizer que eu sou bem difícil de elogiar, tá? Mas o seu negócio tem muito, cabeça de consultor, muito estruturado em termos de processo. Muito. Esse núcleo, isso é muito denso, então você consegue replicar. Você que é o cara que está à frente, você é um cara comercial, mas você entende o processo. Então, isso passa segurança para mim se eu quiser ser um franqueado. Sim. Muito legal. E a comodidade que você está trazendo, né? Principalmente num momento como esse, está todo mundo isolado, às vezes o cara está ali querendo oportunizar negócio, porque o mercado está em baixa, ele quer fazer negócio, mas não quer sair de casa, você vai até a casa dele. Então, Exato. Você consegue manter a economia funcionando, e eu achei espetacular isso daí. Muito bacana, meu amigo Bruno, tem muita coisa para a gente conversar, com certeza, não só nesse, mas em outros
bate-papos automotivos também. Não, tem muito bate-papo e tem outra coisa, cara, assim, eu me identifico muito até com o modelo aí do Márcio, porque foi uma coisa que eu enxerguei também quando eu fui franquear, entendeu? Quando eu fui criar a franquia, né, a gente tinha dois modelos. Existia o modelo tradicional da franquia com posto fixo. Então, aquela estrutura, que é exatamente igual o Márcio falou, inchada, que você tem que pagar aluguel, você tem que pagar funcionário, e você tinha um modelo home office. E eu testei os dois. Então é o seguinte, para você ser franqueador, né, você tem que ter passado por todas as dores. Então eu testei o modelo de posto fixo e testei o modelo home office. E até a pessoa que fez a formatação da minha franquia, ele usou um termo na época, que é o Carlos Rubin, eu gosto muito de citar as fontes, né? Inclusive vou chamá-lo aqui também para um bate-papo. Ele falou, Bruno, isso é o efeito Uber. Tá? O que acontece? As pessoas... Está acontecendo no mercado automotivo a transformação que aconteceu no transporte há poucos anos. Isso. Antes, para você pegar um táxi, né, ou pegar um transporte público ou alguma coisa, você tinha que ir até o transporte. E agora não, com o celular, né, o transporte vem até você. Então, essa transformação que está acontecendo no mercado automotivo. Então, o que acontece hoje, por exemplo, dentro da franquia Perito Automotivo, a pessoa está comprando um carro, né? Eu estou comprando um carro lá. Ele não precisa levar o carro para fazer vistoria, né? O franqueado vai até o carro e faz a vistoria lá. No caso da BMZ, a mesma coisa. Eu estou vendendo o meu carro. Entendeu? Eu não preciso sair eu fazendo... Não, eu vou pegar o telefone. Ou seja, né, o profissional vem até aqui. Exato. Então, eu posso deixar até uma coisa clara, porque às vezes as pessoas acham o seguinte... o mundo está se tornando digital. Não, gente, não é que a gente está pegando o mundo real e colocando dentro da internet. Não é isso. A forma de relacionamento, a forma de contratação que está sendo digital. Né? Não é mais o cliente que vai até a empresa, é a empresa que vem até o cliente. Não é né? E quem demanda isso é o próprio cliente. O poder está na mão do cliente aonde? No smartphone. Exato. Eu vou contratar o autobroker. Mandei um WhatsApp, ele vai vir. Eu vou contratar uma vistoria. É isso, é essa transformação que está acontecendo no mercado e que eu acho riquíssimo a gente trazer isso aqui nos bate-papos, porque, óbvio, a gente está levando aqui também conteúdo, insight, inspiração para quem está nos assistindo. Para quê? Para que saia dessa situação que a gente está vivendo agora, né, bem mais preparado. O Alexandre fala uma coisa e que eu concordo com ele. Né? As empresas que fecharam no final do mês passado, quando a gente abrir agora, não é que você está abrindo de novo. Né? Você está nascendo de novo. Esquece o que acontecia. Mudou. Nasça de novo. Entendeu? Se você abrir, voltar ao trabalho, como trabalhava antigamente, já era. Esquece. Realmente. Esquece. Agora é o momento realmente de se adaptar. Eu acho que ela deu uma acelerada, né, nesse processo. As pessoas foram obrigadas a se adaptar. Sim. Nós que já estamos vindo de um modelo digital, uma das coisas que nós sentimos a necessidade dentro agora dessa pandemia, que nós já estamos estruturando, a gente percebeu que tem uma porcentagem dos clientes que eles estão, depois das 6 às 10, eles estão lá mexendo na internet e eles gostariam de falar com um consultor nosso. Então, assim, o que nós estamos implantando? Nós vamos colocar um chat no lugar do lead. Em vez de ele enviar um lead, ele já vai falar direto com o nosso franqueado depois das 6, fora de horário. Então, assim, ele praticamente só não vai estar dentro do espaço físico de uma concessionária. Mas ele vai ter um atendimento ali, o nosso sistema ele vai direcionar, eu quero falar sobre financiamento, vai para a nossa F&I. Então, assim, a gente está estruturando, eu quero que da casa do nosso cliente, ele se sinta dentro de uma concessionária, ele vai ter todo esse processo, pós-venda, financiamento, contrato, tudo ali. Então, para nós tivemos, dentro de todo esse problema, essa visão que também veio agora como uma melhoria dentro do nosso processo. Aí que, lógico, são melhorias contínuas, né? Não pode parar. Eu tenho falado, sabe, muito, Márcio, assim, que aqui em Recife é um polo também dessa parte de TI. Tem algumas entidades aqui, como o CESA, por exemplo, que são referência aí no Brasil todo, desenvolvimento em tecnologia. E eu tenho um primo que trabalha nessa área, ele diz assim, Alexandre, a cada dia que passa, a tecnologia está ficando mais barata. Sim. Então, você começa a ter
disponível alguns recursos que há 5, 6 anos atrás você nem sequer imaginava. Hoje, a gente é capaz de monitorar o carro de um cliente, uma oficina mecânica, por exemplo, né? Pela mesma porta onde se faz o diagnóstico do carro, eu consigo, se eu for concessionário ou oficina, monitorar o carro do cliente. Ou seja, a tecnologia ela está tornando alguns recursos antes inimagináveis, né, mais baratos, e esse recurso está à disposição. O que está faltando é justamente as pessoas que liguem os pontos. Eu falo muito isso. As soluções estão por aí. Precisa de um empreendedor que tenha a visão de ligar esses pontos. E quem fizer isso, meu amigo, vai ser muito bem sucedido. Veja só, você estruturou a ideia da BMZ há 7 anos atrás. Os recursos que você tinha há 7 anos atrás, meu amigo, esqueça, é outra coisa agora. E daqui a mais 7 anos... Então, o que você tem que pensar é que você criou uma plataforma que ela vai evoluir constantemente e cada vez está mais próxima do seu cliente. Olha que coisa bacana que você falou, que com essa questão do isolamento social, está começando a ter uma demanda de 6 às 10, de interesse Sim. ali de buscar o carro. E é um horário que o cliente até gosta de pesquisar, de dar uma olhada, mas não tinha ninguém para fazer uma consulta, para trocar uma ideia. E você está fazendo isso. Então, você observa que daqui a pouco a gente vai ter uma plataforma 24 horas. Se a gente parar para pensar, eu sou um cara muito velho. Na minha época, 10, 11 horas da noite, a televisão ficava com aquelas barrinhas coloridas. Não é da época do Bruno, não, porque o Bruno é um cara muito novo, eu sou muito velho. Meia-noite não tinha programa. Que você, por que você está falando isso? Você tem 42, eu tenho 46? Ele inverteu. Você está melhor que eu. Então, que hoje tem programa de televisão começando às 5 da manhã. 5 da manhã. Nossa, é live, né? Live 4 da manhã. Sendo tudo, exatamente. Então, você observa que o comportamento do consumidor está mudando e aquelas pessoas que conseguirem acompanhar isso, né? Hoje a gente trabalha todo mundo em horário estendido, meu amigo. Não existe mais aquele de 8 às 18. Você tem que estar disponível o tempo todo. Eu participei de uma live que tinha gente da Itália e da Espanha. Caramba, nem imaginava isso. Você vê o alcance da internet, né? Então, alguém que pode estar assistindo isso daqui, isso pode estar influenciando um empreendedor, sei lá, no Chile, né? Pode estar influenciando um empreendedor em Manaus, por exemplo. Sim. Então, assim, não que gere somente o negócio para você que isso vai gerar, e eu espero, porque aí é um método de ter um negócio muito estruturado, né? Eu quero que muita gente fique conhecendo a BMZ, que assistam esse vídeo, e gente do Brasil afora entendam, e o pessoal fala assim, mas Alexandre, não tem emprego, são 12 milhões de desempregados. Emprego formal, carteira assinada, realmente não tem mais. Isso é uma coisa que está acabando. Sim. Que existe, são oportunidades. O que você está dando oportunidade, por isso que eu perguntei, precisa ter CNPJ? E o cara vai atrás de uma empresa em CNPJ, ele abre o CNPJ, se torna um empresário. Ele não vai ter mais emprego, carteira assinada. Exato. Mas você entregou a ele um negócio, meu amigo. Um negócio, Exatamente. Que é algo de muito mais que efetivamente um emprego. Então, assim, tem 12 milhões de desempregados, realmente isso é realidade no nosso Brasil? Tem. Mas tem muita oportunidade para ser contemplada, para ser explorada. E olhe, digo mais, em 7 anos, o que você já mudou, meu amigo, daqui para frente, pelo menos no setor da gente, eu tenho anunciado muito isso, e 2020, logicamente, deu um pequeno freio de arrumação agora com toda essa parada, que o mundo parou, né? Está girando mais lento, né? Teve essa parada. Mas o que acontece é que para o setor automotivo, 2020 é marcante, porque uma série de tecnologias vão ser implementadas, principalmente aqui no Brasil. E isso vai trazer um cliente mais exigente, mais conectado. Se o produto mudou e o cliente mudou, eu tenho que mudar meu negócio. E os caras querem continuar do mesmo jeito. Tem que mudar. Tem que se adaptar. Então, e hoje está colhendo esses frutos muito bem, isso é mérito, e vai colher mais ainda, meu amigo, lá na frente. O Alexandre, uma questão que você comentou com relação a desemprego. Estava falando agora com o Bruno sobre isso. Nós agora, nesse momento de quarentena, aumentou a quantidade de interessados, de candidatos interessados na franquia, tá? Nós temos um caso, o nosso 95% dos nossos franqueados é público masculino, mas nós temos mulheres também, tá?
que por sinal está crescendo muito e é uma coisa que nós queremos mesmo que aconteça. E assim, nós temos uma candidata que ela está fechando, ela na realidade tinha uma empresa no segmento têxtil, tá? E assim, a empresa dela ainda está lá, só que está com a porta fechada agora, ela está pagando aluguel e ela já está preparando para encerrar as atividades e ela vai se tornar uma franqueada. Por quê? Ela quer um negócio realmente com um custo operacional mais baixo. Então, assim, nós percebemos que aumentou a quantidade de pessoas buscando a franquia. O Bruno percebeu isso também na franqueadora dele. E é uma realidade. A carteira assinada ela vai caindo. E só complementando ali, voltando um pouquinho do ponto que você falou do atendimento 24 horas, nós vamos colocar agora dentro de um projeto piloto, né, essa implantação de chat direto com os nossos franqueados, mas o nosso objetivo é realmente chegar nesse ponto de um atendimento 24 horas. Então, eu estou lá num sábado à noite assistindo um filme, pensa em trocar de carro, a gente pretende que alguém, um consultor, o atenda e dê as opções, as oportunidades, quero falar de tal carro, quanto paga no meu, isso de full time, né? 24 horas aí, esse é o nosso objetivo. Você imagina que Alexandre, me desculpa aqui interromper, mas é o seguinte, como todos os nossos bate-papos estão sendo extremamente produtivos, né? Nós acabamos, inclusive, de bater o novo recorde aqui do bate-papo, que a gente está com 1 hora nesse bate-papo aqui, e se deixar, a gente vai aqui até amanhã. Mas como a gente tem até as limitações aí de compartilhamento de redes sociais e tal, pelo tempo, né? Eu vou pedir ao Márcio, o Márcio vai nos enviar. Então é o seguinte, você que está aqui nos assistindo, né, agora no finalzinho, quem tiver interesse em relação à BMZ, né, nós vamos colocar aqui no vídeo todos os contatos, informações, sites, para você entrar em contato, ver como é que funciona a questão da franquia, ou mesmo se você é uma pessoa que tem interesse em contratar o serviço da BMZ, seja para vender o seu carro ou seja para comprar. Então, eu vou... Infelizmente, o bate-papo está muito bom, mas eu vou ser obrigado a fazer aqui o encerramento nosso, por questão de tempo, agradecendo aqui imensamente a presença do Márcio Leitão, profissional proprietário da BMZ, que eu acho isso muito bacana também, isso aí dá credibilidade, né, nos nossos negócios, né, são pessoas que estão aqui mostrando a cara, né, mostrando quem está por trás, também a humanização das empresas, que isso também é uma questão, né, de transformação no mercado, e agradecer também aqui imensamente o Alexandre, que é meu parceiro aqui nesse bate-papo, a gente trazendo sempre aí conteúdo para essa audiência maravilhosa. Muito obrigado a todos que estão aqui nos assistindo. Obrigado, Bruno. Eu agradeço você, o Alexandre, foi fantástico. É o que você falou, se deixar nós vamos passar a tarde aqui, mas não vai faltar oportunidades. Obrigado, gente. Obrigado de coração. Obrigado. Obrigadão, Bruno. Bate-papo. Essa é a BMZ Auto Brokers, a primeira rede de auto brokers do Brasil. Uma nova maneira de comprar ou vender seu veículo. Funciona assim. Esse é o Auto Broker franqueado, um profissional especializado e treinado para a realização de negócios automotivos. Ele busca uma negociação justa, prática e segura para você. Ao se cadastrar no bmz.com.br, esse especialista entra em contato para entender o que você precisa. Depois disso, ele e o historiador homologado vão até você para realizar a avaliação e inspeção do seu veículo, garantindo a qualidade e procedência. Após a aprovação, nós realizamos a precificação justa do seu veículo, tiramos fotos profissionais, anunciamos em nossa plataforma e nos principais portais especializados do mercado. Enquanto isso, você fica com seu carro e pode dirigir por aí normalmente. Você não precisa se preocupar com nada. Além de cuidar de toda a negociação, vamos até você para realizar a apresentação do veículo para o possível comprador, que sempre será acompanhado por um BMZ Auto Broker. Só pedimos que você deixe seu carro limpo e organizado no dia das visitas. E para aumentar as chances de negociação, seu veículo é divulgado por todos os auto brokers da rede BMZ e ele recebe 1 ano de garantia, além de sugerirmos as melhores opções de financiamento, seguro e outros serviços. Quando a venda for finalizada, o BMZ Auto Broker se encarrega de cuidar de toda a papelada e ainda garante o dinheiro na sua conta. Legal, né? Está esperando o quê? Acesse www.bmz.com.br
e faça o melhor negócio.